Meio Sol Amarelo, de Chimamanda Ngozi Adichie, capítulo 29, continuação. Uma família de passarinhos fizera ninho no telhado da classe. Pela manhã, o trinado deles era interrompido pelo silvo do apito do comandante. Uma voz gritando, "Caiam, caiam!" A correria e o rastejar de homens e garotos. De tarde, o sol drenava as energias e a boa vontade, e os soldados brigavam, jogavam Watch Biafrense e falavam dos vândalos que tinham matado em operações anteriores. Quando um deles disse, "Nossa próxima operação vai acontecer logo", o medo de Ugu se misturou à emoção de pensar que era um soldado lutando por Biafra. Se ao menos estivesse num batalhão de verdade, lutando com uma arma. Lembrou-se do professor Ekwuenegu descrevendo uma Ogbunigwe, mina terrestre de alto impacto. Como isso tinha soado glamouroso, a mina feita em Biafra, a chamada Bomba Ujuku. Essa maravilha que deixava os vândalos tão perplexos que, segundo se dizia, eles mandavam manadas de boi na frente, para entender como é que a Ogbunigwe conseguia matar tanta gente. Mas, quando fez sua primeira sessão de treinos, viu o que de fato era, uma lata fosca cheia de pedaços de metal. Gostaria de ter podido contar a Eberete o quanto se decepcionara. Queria contar-lhe também sobre o comandante, o único que tinha farda completa, muito bem passada e engomada, que vivia dando ordens num rádio e que, no dia em que o adolescente tentou fugir, durante um treinamento, deu-lhe uma surra e, quando o nariz do rapaz começou a sangrar, gritou, "Ponham ele trancado na sala da guarda." Ugu lembrava-se mais ainda de Eberete quando as mulheres da aldeia apareciam com garre, sopa rala e, muito de vez em quando, um arroz da Vitória cozido em óleo de dendê e pouca coisa mais. Às vezes, mulheres mais jovens apareciam e entravam nos aposentos do comandante, de onde saíam com um sorrisinho acanhado. Os sentinelas sempre erguiam as barreiras para deixar as mulheres entrar, embora não precisassem, porque elas poderiam muito facilmente entrar pelo lado. Uma vez, Ugu viu uma silhueta de nádegas redondas se requebrando, saindo do compound, e quis gritar a Eberete, embora soubesse que não era ela. Foi quando procurava papel onde escrever o que fazia todos os dias, para depois contar a Eberete, que encontrou o livro Narrativas de Vida de Frederick Douglass, um escravo norte-americano, escrito por ele mesmo, enfiado num cantinho estreito, atrás do quadro negro. Na página de rosto havia um carimbo em tinta azul dizendo "Propriedade do Colégio Público". Sentou-se no chão e leu. Terminou em 2 dias e começou de novo, enrolando as palavras na língua, decorando algumas frases. Mesmo que me custasse a vida, eu estava decidido a aprender a ler. Mantenha os negros longe dos livros, mantenha-nos na ignorância e seremos sempre escravos. Hightech gostava de sentar ao lado, enquanto Ugu lia. Às vezes cantarolava músicas de Biafra num tom enfadonhamente monótono, outras vezes falava disso e daquilo. Ugu não prestava a menor atenção. Mas, numa tarde, as mulheres não foram levar comida. O dia passou e os homens reclamaram. Hightech cutucou Ugu durante a noite e estendeu-lhe uma lata de sardinhas. Ugu agarrou-a. Hightech riu. "Vamos ter que dividir", disse ele. E Ugu se perguntou como ele teria conseguido pegá-lo. Como um menino tão novo podia parecer tão adaptavelmente no controle. Foram para os fundos do prédio e dividiram o peixe oleoso. "Os vândalos comem bem, ou se comem", disse Hightech. "No último campo em que eu me infiltrei, em Entege, as mulheres deles faziam sopa com pedaços enormes de carne. Deixaram dar um pouco para os nossos soldados, quando pararam de lutar por 1 semana durante a Páscoa." "Eles pararam de lutar para celebrar a Páscoa?" perguntou Ugu.
High-Tech parecia contente por ter conseguido finalmente captar a atenção de Ugu. Pararam. Eles até jogaram cartas juntos e tomaram uísque. Às vezes, eles combinam não lutar, assim todo mundo descansa. High-Tech deu uma olhada para Ugu e riu. Seu corte de cabelo está tão feio. Ugu tocou nos tufos esparsos que o caco de vidro não cortara. Está. É, porque eles rasparam a seco, disse High-Tech. Eu posso fazer melhor com uma lâmina e sabão. High-Tech apareceu com um pedaço de sabonete verde, ensaboou a cabeça de Ugu e raspou-a com a lâmina até o couro cabeludo ficar lisinho ao toque. Mais tarde, quando High-Tech lhe disse, operação em 2 dias, num sussurro, Ugu pensou nas pessoas que raspam a cabeça em sinal de luto. Raspar a cabeça como uma homenagem à morte. Deitou-se de barriga para cima no colchão fino e ficou escutando os sons feios de gente roncando em volta. Tinha provado seu valor perante os outros homens nos treinamentos, na maneira como escalava os obstáculos, como deslizava pela corda grosseira, mas não tinha feito amigos. Falava muito pouco. Não queria saber das histórias que tinham para contar. Para Ugu, o melhor era não abrir o fardo que cada um carregava, não mexer lá dentro. Pensou na operação que viria, os vândalos e na sua Ogibunegwe, no corpo do professor Equenegu que fora pelos ares. Imaginou-se levantando no silêncio enluarado e correndo até chegar a seu quarto em Umuaia, onde cumprimentaria o patrão Iolana e daria um abraço em Baby. Mas nem tentar ele iria, e sabia muito bem disso, porque uma parte dele queria estar ali. Na trincheira, a terra parecia pão umedecido. Ugu estava imóvel. Uma aranha subiu em seu braço, mas ele não a espantou com um tapa. A escuridão era absoluta, completa, e Ugu imaginava as pernas peludas da aranha, sua surpresa ao não encontrar terra fria lá embaixo, e sim carne humana e quente. De vez em quando a lua aparecia e as árvores frondosas mais adiante ficavam vagamente delineadas. Os vândalos estavam por ali, em algum lugar. Ugu torcia para ver um pouco mais de luz. A lua tinha sido mais generosa antes, na hora em que enterrara a Ogibunegwe a 30 metros dali. Agora, o escuro estava em toda parte. O cabo parecia frio em suas mãos. Ao seu lado, havia um soldado resmungando orações numa voz muito baixa, tão baixa que a impressão de Ugu era que ele cochichava em seu ouvido. Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ugu sacudiu fora a aranha e levantou-se quando os vândalos começaram o ataque. O pipocar dos tiros era espalhado, ora forte, ora fraco. A infantaria estava respondendo ao fogo dos vândalos de várias direções diferentes, e os vândalos, esses imundos criadores de gado, ficariam confusos, não teriam a menor ideia de que havia minas Ogibunegwe à espera. Ugu pensou nos dedos de Eberete puxando a pele de seu pescoço, a umidade da língua de Eberete em sua boca. Os vândalos começaram o bombardeio. Houve primeiro o assobio de um morteiro no ar, depois a explosão do morteiro caindo, estilhaços quentes voando em volta. Um trecho de capim pegou fogo. As labaredas subiram e Ugu viu um furão perto de algumas árvores, arqueado como uma tartaruga gigante. Só depois é que se viu as silhuetas agachadas avançando, uma manada de homens. Estavam ao alcance, mas parecia cedo demais. Ele esperava que fossem acontecer mais coisas antes que eles aparecessem, antes que ele detonasse sua Ogibunegwe e ela explodisse numa chuva violenta de metais. Respirou fundo. Com cuidado, com firmeza, conectou o cabo à tomada que trazia nas mãos, e a explosão imediata e potente o assustou, embora já esperasse aquilo. Por um breve momento, o medo se apoderou de suas entranhas. Talvez não tivesse calculado bem. Talvez tivessem escapado. Mas escutou alguém bem perto dele gritar: "Alvo!" Essa palavra ficou reverberando na sua mente,
enquanto todos esperavam longos minutos antes de sair da trincheira e ir até os corpos espalhados. Tirem a roupa, peguem as calças e as camisas, alguém berrou. Só as botas e as armas, gritou outra voz. Não temos tempo, não temos tempo. Niguá, niguá. Os reforços deles estão a caminho. O Gu curvou-se sobre um corpo magro, arrancou as botas. Nos bolsos, achou uma noz de cola fria e sangue morno e grosso. O segundo corpo, bem perto, mexeu-se quando o Gu tocou nele, de modo que recuou. Ouviu um resfolegar forçado antes de o corpo ficar imóvel. O Gu estremeceu. A seu lado, um soldado segurando alguns fuzis gritava. Vamos embora, disse o Gu, limpando as mãos ensanguentadas na calça. Os outros lhe deram tapas nas costas e o chamaram de destruidor de alvos. Na volta para o quartel-general para entregar os cabos, aprendeu isso com aquele livro que leu? Brincaram os companheiros. O sucesso o fez perder um pouco o pé. Nos dias seguintes, meio flutuando, jogou o Watch Biafrense, tomou gin, aguardando a operação seguinte. Deitado de bruços, esperou High-Tech enrolar um pouco de maconha, as folhas bem secas, num jornal velho, e eles fumaram juntos. O Gu preferia os cigarros Mars. A maconha o deixava meio sem rumo. Criava uma fina faixa de espaço entre suas pernas e seu quadril. Não se incomodaram em esconder o fumacê, porque o comandante estava contente e o noticiário repleto de esperanças, agora que Biafra tinha retomado o controle de Owerri. As regras amainaram. Eles já podiam sair e ir até o bar, perto da rodovia. É uma bela caminhada, disse alguém, e High-Tech, rindo, disse, a gente confisca um carro e vai, lógico. Quando o High-Tech ria, o Gu se lembrava de que era um garoto. Só tinha 13 anos. Caminhando entre 9 homens, parecia incongruentemente pequeno. O ruído das sandálias de plástico ecoava na estrada silenciosa. 2 deles estavam descalços. Esperaram um tempo até verem um fusca empoeirado aparecer. Aí se espalharam e bloquearam a estrada. O carro parou e alguns deles esmurraram o capô. Saiam, malditos civis! O homem na direção conservou o ar severo, como se decidido a não deixar intimidar. A seu lado, a mulher começou a chorar e a implorar. Por favor, nós vamos procurar nosso filho. Um dos soldados esmurrava violentamente o capô do carro. Precisamos do carro para uma operação. Por favor, estamos indo procurar nosso filho. Eles nos disseram que ele foi visto num centro de refugiados. A mulher olhou para a High-Tech por uns instantes, com o senho franzido. Talvez estivesse pensando que ele podia ser seu filho. Estamos morrendo por vocês, e vocês saem para passear de carro? Disse um dos soldados, puxando a mulher para fora do carro. O marido saltou também, mas continuou do lado do carro, com a mão fechada em volta da chave. Isso é errado, senhores. Vocês não têm o direito de levar o carro. Eu tenho um passe. Eu trabalho para o governo. Um dos soldados lhe deu um murro. O homem cambaleou e o soldado deu outro murro, e mais outro, e vários mais, até que ele despencou no chão e a chave escorregou da mão. Agora basta, disse o Gu. Outro soldado tocou no pescoço e no pulso do homem, para se certificar de que ele continuava respirando. A mulher estava curvada sobre o marido, na hora em que os soldados se amontoaram no carro e foram para o bar. A moça do bar os cumprimentou e disse que não havia cerveja. Tem certeza de que não tem cerveja? Por acaso está escondendo a cerveja, de medo que a gente não pague? Perguntou um dos soldados. Não temos cerveja. Ela era magra, de feições angulosas, e não sorria. Nós destruímos o inimigo, disse ele. Agora queremos cerveja. Ela já disse que não tem cerveja, interveio o Gu irritado. O volume da voz do soldado o enervava. O mesmo homem que abandonara sua Ogbunigwe e saíra correndo, antes que os vândalos se aproximassem. Deixa ela fazer quai-quai.
Enquanto a garota servia o gin local em pequenos copos de metal, os soldados falavam dos oficiais nigerianos, de como pendurariam Danjuma, Adenkunle e Gowon de cabeça para baixo, depois da vitória de Biafra. High-Tech começou a enrolar um cigarro de maconha. O Gu teve a impressão de ter visto algo familiar no pedaço de papel que não fora enrolado. A palavra narrativas. Mas não podia ser. Olhou de novo. Que papel é esse? Perguntou. É a primeira página do seu livro. High-Tech sorriu e passou o baseado para o Gu. O Gu não pegou. Você rasgou meu livro? Só a primeira página. Meu papel acabou. A raiva tomou conta de Gu. Seu tapa foi rápido, poderoso, furioso, mas High-Tech evitou parte do impacto recuando no último segundo, e a mão de Gu apenas raspou em seu rosto. O Gu levantou a mão de novo, porém os outros soldados o seguraram e o arrastaram para longe do garoto, dizendo que, afinal de contas, era apenas um livro, e o aconselharam a tomar um pouco mais de gin. Desculpe, resmungou High-Tech. A cabeça de Gu doía. As coisas estavam mudando muito rápido. Ele não estava vivendo a vida. A vida é que o estava vivendo. Bebeu sem parar, vendo os outros soldados, bocas se abrindo e fechando em zombarias rançosas, bravatas cabotinas e lembranças exageradas. Não demorou para que o próprio bar e os bancos dispostos em volta de uma mesa se tornassem um borrão de cheiro azedo. A moça do bar trocava de garrafa, uma atrás da outra. O Gu achou que o gin era feito no próprio quintal deles, um pouco à frente. Saiu para urinar e, depois, encostou numa árvore e respirou o ar fresco. Era como estar sentado nos fundos da casa em Nusuka, olhando para o limoeiro, para sua horta de ervas e para as plantas tão cuidadas de Jomo. Continuou ali um tempo, até ouvir berros vindos do bar. Talvez alguém tivesse vencido uma aposta qualquer. Eles o cansavam. A guerra o cansava. Quando finalmente voltou lá para dentro, parou na porta mesmo. A moça do bar estava deitada no chão, os panos enrolados na cintura, os ombros seguros por um soldado, as pernas esparramadas. Ela soluçava. Por favor, Biku. A blusa ainda estava no lugar. Entre as pernas dela, High-Tech se movia. Seus movimentos eram espasmódicos. O traseiro pequeno mais escuro que as pernas. Os soldados aplaudiam. High-Tech, já basta. Descarregue e recue. High-Tech gemeu, antes de cair em cima dela. Um soldado a puxou para o lado e estava mexendo na própria calça quando alguém disse: Não, o próximo vai ser o destruidor de alvos. O Gu recuou um pouco. O Ju Abialaô. O destruidor de alvos está com medo. O Gu deu de ombros e se aproximou. Quem é que está com medo? Disse com desdém. É que eu gosto de comer antes dos outros, só isso. A comida ainda está fresca. Destruidor de alvos, você não é homem? Ibuquamoque? No chão, a moça não se mexia. O Gu desceu a calça, surpreso com a rapidez de sua ereção. Ela estava seca e tensa quando entrou nela. O Gu não olhou para o rosto dela, nem para o homem segurando seus ombros, nem para nada, enquanto se movia rapidamente e sentia seu próprio clímax, a onda de fluido chegando. Um desafogo de autorrepulsa. Abotoou a calça, enquanto alguns soldados aplaudiam. Por fim, olhou para a moça. Ela o fitou de volta com uma raiva mansa. Houve mais operações. O medo de Gu às vezes o oprimia, o deixava imobilizado. Ele desembrulhava a mente do corpo, separava as duas coisas, enquanto ficava deitado na trincheira, comprimido contra a lama, refestelando-se com a proximidade, com a ligação com a lama. O kkk dos tiros, os gritos dos homens, o cheiro da morte, as explosões acima em volta dele. Era tudo distante. Porém, de volta ao quartel, sua memória ficava nítida. Lembrava-se do homem que havia posto as duas mãos na barriga aberta,
como se para segurar os intestinos, de outro que resmungou alguma coisa sobre o filho, antes de enrijecer. Depois de cada operação, tudo parecia novo. O Gu olhava para sua ração diária de Garrin maravilhado. Lia as páginas de seu livro várias e várias vezes. Tocava-a na própria pele e pensava na sua decomposição. Uma tarde, o jipe do comandante entrou puxando uma cabra doente, de pernas amarradas. Tinha sido confiscada de um civil ocioso. Ela baliu humildemente, e os soldados se reuniram em volta, animados com a ideia de comer carne. 2 deles mataram, fizeram uma fogueira e, quando a carne cortada em grandes pedaços ficou pronta, o comandante mandou que tudo fosse levado para o seu alojamento. Ele passou longos minutos conferindo a carne na bacia, para ver se o animal estava completo, pernas, cabeça, os testículos. Bem mais tarde, 2 mulheres da aldeia apareceram e foram levadas até o alojamento do comandante. Bem mais tarde, quando saíram, os soldados atiraram pedras nelas. O Gu sonhou que o comandante dera metade da cabra aos soldados e que eles tinham mastigado tudo e engolido os ossos. Quando acordou, havia um rádio ligado em alto volume e high-tech aos soluços. O Muaia tinha caído. A capital de Biafra estava perdida. Um soldado ergueu as mãos para o alto e disse: aquele bode foi mau presságio. Está tudo perdido. Temos de nos render. Os outros soldados estavam jururus. Nem mesmo o aviso do comandante, de que sabia de um plano secreto de contra-ataque para recuperar o Muaia, conseguiu levantar os ânimos. Porém, o anúncio de que Sua Excelência faria uma visita foi um sucesso. Os soldados varreram o compound, lavaram suas roupas e alinharam-se em fila nos bancos para lhe dar as boas-vindas. Quando o comboio de jipes e Pontiacs entrou no compound, todos se levantaram e fizeram continência. A continência de Gu foi fraca, porque estava preocupado com Olana, o patrão e Baby em um Muaia. Porque não tinha interesse em Sua Excelência, porque não gostava do comandante. Não gostava de nenhum oficial, com seus sorrisos de superioridade e seu jeito de tratar os soldados feito ovelhas. Porém, havia um capitão que ele admirava, um homem solitário e educado chamado Oaeto. E foi assim que, quando o Gu se viu ao lado do capitão Oaeto, numa trincheira, resolveu impressioná-lo. A trincheira não estava úmida, mas havia mais formigas que aranhas. O Gu sabia que os vândalos estavam por perto, pelo matraquear do tiroteio e pelas explosões de morteiros. Porém, não havia luz suficiente para ter certeza. E ele queria muito impressionar o capitão Oaeto. Se ao menos a luz não fosse tão pouca. Estava prestes a ligar o cabo à tomada quando alguma coisa passou assobiando por sua orelha e então, logo em seguida, uma dor aguda lhe queimou as costas. Ao seu lado, o capitão Oaeto era uma pasta ensanguentada de carne. Depois, o Gu se sentiu erguido da trincheira, desamparadamente, desgraçadamente. E, ao aterrissar, foi a força do próprio peso, muito mais que a dor que acometeu todo o corpo, o que o silenciou.